o Estado racista, ele faz com que negros se matem e não tenham uma consciência ali, que não é só de classe, mas é uma consciência de um país que vem da escravidão, que não reparou que os nossos corpos, todo o processo de comercialização desses corpos negros, a gente ainda há pouco falava do quanto que os nossos ancestrais, da onde que nós viemos, de alguns desses países de África, a gente não consegue fazer essa nossa árvore genealógica porque a gente foi expropriado pelo racismo que gerou lucro. Então, Mônica, ter você aqui nesse papo para nós é fundamental. Afinal de contas, você sofre na pele ainda hoje e vai sofrer por toda a sua vida o reflexo de uma política pública de segurança que é racista e que colocam jovens negros de favela ou periferia como criminosos. Conta um pouco pra gente. Mônica Cunha, obrigada pela sua presença. Obrigada a você, muito obrigada por me convidar. E assim, muito bom, são 17 anos de militância, 13 que o Rafael da Silva Cunha foi assassinado. Foi assassinado por essa política que não existe. Então me deixa muito feliz mesmo hoje em ver meu parceiro Ibis, que já é meu parceiro de alguns anos, te parabenizando e dizendo que ficou representado, que se sentiu representado no seu papel. E para mim, enquanto familiar, é isso. O que a gente quer não é que o militar deixe de ser militar, não é que a polícia militar deixe de existir. É que a polícia militar seja composta de homens com atitudes, sabendo que ele está indo proteger outros seres humanos e não proteger apenas o material do Estado, e sim seres humanos. Porque o que a polícia faz com esses outros jovens, que são representados, porque eles se vê também. O policial, quando você morre, é isso que a gente falou, você é um policial negro, você foi representado lá nesse papel da novela, sendo um policial negro. E é esse policial negro que entra dentro das favelas, que entra dentro de todos esses lugares, que vivem esses jovens que matam de uma forma cruel, de uma forma absurda, como tiraram o filho. Então, hoje, eu estou aqui olhando para você e também dizendo a você, enquanto familiar de vida, enquanto representante desse Estado, desses familiares, que de fato nós queríamos que os policiais militares do Estado do Rio de Janeiro, do Brasil, se comportassem de fato como você se comportou no seu papel, porque com certeza a gente não teria esse número absurdo que Renata Souza acabou de colocar, 1.810 pessoas. Isso é um absurdo. E olha por trás dessas 1.800 pessoas, quantas outras pessoas estão aí, vivendo quase que zumbis. Então, é esse absurdo que a gente tem que cessar. É esse racismo, porque nós sabemos que isso tudo é em prol do racismo. Porque nós não queremos uma cidade pública, nem para nós, muito menos para os policiais que de fato querem proteger seres humanos, que de fato querem cumprir o seu papel de ser policial, cumprindo segurança pública, e não de segurança pública, e não fazendo comparações. Então eu lhe agradeço também. O capitão Coronel Ibis trouxe, trouxe um dado importante de que essas mortes do suicídio de policiais, para a gente ter a complexidade como essa lógica de segurança pública, de segurança de extermínio, a necropolítica, como vários estudiosos dizem, apontam, como isso é danoso para todos os lados nessa situação. Os policiais acabam, acho que tem um dado de que no ano passado, no ano de 2019, policiais morreram mais se suicidando do que em confronto. E aí você trouxe outro dado importante também, de que o dever de fiscalizar a quantidade de armas no país é o poder do poder federal. As nossas fronteiras não estão bem protegidas, então a polícia opera nas favelas porque lá tem armas. Mas aí, no ano passado, a maior apreensão de armas do Estado do Rio de Janeiro foi feita no condomínio da Barra da Tijuca.
Então, para quem essa polícia? Para quem essa política? E dá, muita gente falou, bacana, o ideal é que o personagem, que o policial seja assim como você fez no personagem, seja honesto, seja incorruptível, olhe no olho das pessoas, tenha uma conduta adequada, mas não é assim que dá para ser na vida real, na novela. Com planejamento dá. O planejamento dá, se você planejar, se realmente fiscalizar a fronteira, ter uma política de... Cara, a solução não é mais arma. Se você ilumina bem uma rua, de repente, não vai precisar ter tanto policial naquela... A solução não é ter mais policial na rua, não é mais arma. Às vezes você ilumina uma rua, põe câmera de segurança, você vai ver que a incidência de assalto, de qualquer outro tipo de violência vai diminuir naquele local. Põe vida naquele local, né? As praças públicas, quando essas praças públicas são frequentadas, você sabe que ali é uma praça segura. Se você está passando nessa rua, porque se a rua estiver escura, dificilmente você vai querer passar nessa rua e essa rua não vai ter gente. Então você tem uma luz, você tem as pessoas ocupando o espaço público e isso traz uma segurança por consequência. E aí, Dan, eu acho que você tocou nesse assunto com relação à militarização da polícia, que para nós é um debate que é fundamental. Inclusive, teve uma pesquisa que mostrou que grande parte dos policiais também não topava a lógica da militarização. Por quê? O que a gente tem concretamente no Rio de Janeiro e na política pública, né? Você não só coloca uma lógica militar que é extremamente hierarquizada, que é extremamente nociva de um ponto de vista de que quem manda e quem obedece está muito bem colocado, então isso impede que a pessoa que está sendo mandada possa fazer uma reflexão sobre aquilo que ela está sendo mandada a fazer. Então eu acho que a lógica da militarização é um debate fundamental. A realidade das pessoas estão sendo militarizadas na favela da periferia. Você tem criança na favela, e eu sou da favela da Maré, cresci com essa lógica perversa, sou uma sobrevivente, porque ser preto na favela, chegar a essa idade, meus irmãos são sobreviventes, porque a lógica que está colocada para a favela é muito cruel, ela é muito subhumana. E aí a gente, quando fala de militarização, e você falou da questão das armas, né? Você tem que refletir o quanto que ter 24 horas, operações policiais, que impediu que essa criança fosse estudar, que impediu que esse pai fosse trabalhar. Então, muitas vezes, no ano passado, teve 4 dias de operações policiais na Maré, 4 dias seguidos, ininterruptos. Isso quer dizer que essa pessoa pode ter perdido o emprego, porque ela ficou 4 dias sem conseguir trabalhar, porque não tinha onde deixar o seu filho, ou porque poderia ser morta a caminho do trabalho, ou porque o seu filho poderia ser morto a caminho da escola, ou dentro da escola, ou dentro de casa, que foi o que nós vemos e vimos no ano passado. Então, a lógica militarizada é uma lógica irracional, desumana, e a gente precisa falar da desmilitarização da polícia, né, Inês? Eu acho que o tema da desmilitarização é um tema urgente. A questão, para isso, acho que o primeiro elemento tem que ser desmilitarizar essa lógica da segurança. Porque a gente tem uma polícia que se organiza no modelo militar. Agora, enquanto você tiver a guerra como grande estratégia para enfrentar o problema da segurança ou da insegurança, você vai ter militarização. Não tem guerra porque tem militares. Militares existem porque em 10 mil anos de evolução a gente ainda não conseguiu tirar a guerra do nosso horizonte como sociedade humana. Então, a militarização é resposta para a guerra. Enquanto a gente insistir numa política pública centrada no confronto e não no planejamento de curto, médio, longo prazo, em ações espetaculares, em helicópteros blindados, em incursões dentro de favelas ou nas periferias, enquanto essa lógica predominar, em detrimento do planejamento e de ações racionais, de médio e longo prazo, a gente vai ter militarização. Mesmo que a gente pegue essa polícia que hoje é militar e transforme ela numa polícia civil, ela vai continuar operando numa lógica de guerra, que é a resposta para a política. Então, eu acho que o primeiro movimento é desmilitarizar a política. A gente tem que ter uma política fundada e fiel à Constituição de 88. E qual é o grande
motes da Constituição de 88 que estão querendo destruir, né, a Constituição agora, é a dignidade humana. Política pública tem que respeitar a dignidade humana, tem que ter a dignidade humana como valor. E aí pega essa questão de você humanizar as polícias, né? De você dar um tratamento humano aos policiais. Mas infelizmente hoje, as nossas autoridades enxergam o policial como peças substituíveis. Morre um, amanhã a gente abre um concurso e coloca mais 100 para morrer. E para se eleger, né, Iris? Porque a militarização da política, inclusive, está nos motes do que hoje a gente tem eleitos, né? Foram eleitos com a lógica da militarização da política para falar de uma segurança pública que vai matar muito mais. Então é importante a gente trazer isso e esses reflexos, né, Mônica? Porque assim, a política militarizada, a vida militarizada e esse jovem da favela negro, quais são as oportunidades que a gente tem hoje, Mônica? Você faz parte do movimento Moleque. Quais são as políticas públicas que a gente precisa falar para o Estado e prover para o Estado? Hoje eu estou nesse lugar da legisladora, mas a gente sabe também que tem muitas leis já colocadas como a UECA, respeito à criança e adolescente, que não são respeitadas. Então a gente sabe até que na nossa função de formuladores de leis, a gente precisa primeiro fiscalizar as leis que não são respeitadas. Olha que imbróglio que a gente está envolvido. Então diz pra gente, Mônica, essa juventude negra, ela precisa viver. Como é que a gente faz isso? É isso como eles falam, esse olhar da guerra e deixar de ver essa guerra olhando para esses jovens. Porque tanto a polícia quanto a sociedade, né, olha o jovem como a própria guerra. Então é por isso que eles são os primeiros atingidos. E a oportunidade, Renata, se dá no cumprimento dessas leis. Você acabou de falar do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então vamos de fato cumprir. O adolescente que comete atos infracionais, como qualquer outro adolescente que pode cometer, cumpre as medidas socioeducativas. Isso é como o movimento Mulher que vem vivendo há 17 anos. Não é para reinventar nada. Porque se a gente de fato cumprir as medidas, a gente não vai ter resistência. A gente não vai ter essa continuidade. A gente não vai ter essa fala dessas pessoas que são eleitas, né? Bote mais arma, mate mais, encarcere mais, porque não vai ser resistente. Mas cumprir a lei quer dizer respeitar o ser humano, quer dizer ter dignidade, quer dizer olhar para o outro como para si mesmo. E isso fica difícil num país que é racista, num Estado que é governado por pessoas racistas. É por isso que vê o jovem negro como perigo, como uma guerra. E aí, o primeiro a ser abatido é esse jovem negro, a esse adolescente ou essa criança. Exatamente. A necropolítica, ela está colocada, né, gente? Ela está colocada na lógica de como opera o Estado, né? Como opera as polícias e como opera a própria dignidade humana. E aí é importante a gente dizer que é fundamental fazer políticas que sejam estruturantes, pensando nesse jovem a partir da educação, da cultura, que está sendo completamente apagada, né? Esse processo, Dan, que você tem falado de um jovem negro tá dentro da televisão, fazendo cultura, reproduzindo uma outra possibilidade de ver as coisas, de fazer a discussão. Numa sociedade polarizada como nós estamos vivendo, é fundamental meios de debate, meios e formas da gente fazer de maneira mais completa os debates, porque, afinal de contas, estão impedindo até que façamos debates, estão impedindo até que falemos de verdade com aqueles e aquelas que precisam ali serem ouvidas. Inclusive, a gente tem que ter a oportunidade de ouvir muito mais do que falar, porque o que falta é escuta. Falta a escuta do policial, falta a escuta dessa mãe, falta a escuta de quem está promovendo a cultura no Brasil, no Rio de Janeiro em específico, que é da onde que a gente está falando, mas também falta a esse governo uma política pública que trabalhe contra as desigualdades sociais, seja de gênero, raça e classe, e que trabalhe para que as pessoas fiquem vivas e não mortas. Obrigada, gente, muito obrigada. Encerramos aqui a nossa primeira resenha falando de segurança pública e possibilidade, sim, desse Estado se comprometer com a vida humana.